vou apagar essa lousa, Moi. Vamos fazer então esse bloco de teoria. Vamos falar sobre a densidade de uma amostra gasosa. Isso tem na teoria? Tem, professor? Tem, mas muito mastigadinho, olha. É aquele jeito exagerado do senhor. Exato. Acho uma pena que você não possa ver essa teoria colorida. Ela é bem legalzinha colorida. Isso que o senhor vai falar está em qual página? Em página 329, olha, e continua na página 330. E de repente, se você deixar aberto aí nessa página, né, você pode até acompanhar. Vamos falar então sobre isso. Vamos falar então, Moi, sobre a densidade de uma amostra gasosa. Digamos que você tem um recipiente e que esse recipiente contém gás, certo? Um frasco, né? É um recipiente. Tem aqui uma tampa. E aí, professor, ele contém gás, isso, tem um gás aqui fechado, né, e tal, né? Então, digamos o seguinte, Renato Brito, qual é a massa de gás contida nesse recipiente? Pronto, Mzinho, eu posso dizer, né? Eu vou chamar de massa da amostra. Minho, cara, massa da amostra. Ou seja, da quantidade de gás que tem nesse vidro aí, ó, é a massa do gás contido ali, né? E logicamente que V é o volume do gás, que tu já sabe que o volume do gás é sempre o volume de quem, pessoal? O volume do recipiente, professor. O volume do gás é a mesma coisa que o volume do recipiente que o contém. E vamos chamar Mzão a massa molar do gás, ó. O que é Mzão, hein? A massa molar. E o que é massa molar? É a massa de 1 mol de moléculas desse gás. É a massa molar. Ei, tô entendendo? Não. Massa molar, por exemplo. Massa molar do gás oxigênio. Do O2, 32. Massa molar do gás hidrogênio. Hidrogênio é H2. É 2 gramas, professor. E assim por diante, né? E aí, se alguém chegasse para você e perguntasse: ei, eu quero saber quanto é a densidade dessa amostra gasosa. Bom, a densidade, professor, já sei, né? Que a densidade do gás, né, vai ter que ser a massa dividido pelo volume, né? Claro. É a massa do gás dividido pelo volume que ele ocupa, né? Mas aí eu tô com uma dúvida, Moi. A massa do gás que eu vou ter que usar é Mzinho ou é Mzão? Pela lógica, né? Só uma pessoa tonta iria pensar o contrário, né? Mzinho ou Mzão, Moi? Eu não quero saber a densidade dessa amostra gasosa. Eu tenho que pegar a massa dessa amostra gasosa, né? A massa que está ali dentro e dividir pelo volume que essa amostra está ocupando, que esse gás está ocupando. Então é a massa que está contida ali dentro, né? Dividido pelo volume do recipiente, para saber a densidade do gás. Né? Não teria no menor sentido tu usar a massa molar, né? Pois é. É isso que eu estou querendo chamar a sua atenção, né? Uma pessoa desatenta poderia ter errado, né? Mas, professor, não me diz uma coisa. Como é que eu faço para calcular essa densidade do gás? Bom, facílimo, turma. Olha, vamos pela equação de Clapeyron. Quando você pega a nossa velha equação de Clapeyron, ó, PV é igual a nRT, ó. Pronto, PV é igual a nRT, beleza? Mas aí, Moi, como é que se calcula esse número de mols de moléculas, hein? Eu faço Minho dividido por Mão. Minho sobre Mão Mas você lembra o que a gente quer? A gente quer ir para casa, professor. Não. A gente quer achar isso daqui, pessoal. Não sejam tão sinceros, né? O senhor perguntou o que a gente quer. Eu quero achar Minho dividido por V, ó. E aqui está o Minho e aqui está o V, ó. Mas pronto, vamos fazer aqui umas mágicas, né, professor? Eu sei que você não gosta muito dessas continhas, né? Com letrinha, mas olha só, eu vou passar esse V aqui para baixo, ó. O senhor vai passar o V aqui para baixo? Vou passar esse Mzão que estava aqui embaixo lá para cima. Professor? Vou passar ele lá para cima. Então lá em cima tá ficando isso, ó, PM, ó, Polícia Militar, né? Isso. E RT aqui, ó, Renato, eu vou passar aqui para baixo, ó. Se você não gostou de fazer assim, depois faça da sua maneira, né? O fato é que você queria achar o valor de Minho sobre V. Tá aqui, ó. Caraca, mas Minho sobre V não é a própria densidade do gás? Pois é. De modo que nós acabamos de chegar então, professor, que a densidade daquela amostra gasosa, daquele gás, é uma função do quê, Renato? Depende do quê, ó? P
M sobre RT. Esse M, eu já me esqueci, pessoal, esse M é a massa da amostra gasosa ali dentro, é? Não, é a massa molar. Cada gás tem a sua, né? Tem que ver na tabela periódica, né? R e T. Olha aqui invocado. A densidade do gás tem muito mais a ver, ó, é com a pressão e com a temperatura e com... Professor, me diz uma coisa. Isso aqui é uma fórmula, tipo assim, que eu vou ter que saber. Na verdade, é bom que você saiba, né? E mas se eu chegar na prova, me der um branco e não me lembrar... Se tu não se lembrar, tu percebe como eu consegui achar facilmente, ó. Não é tão difícil, não. Pois é. E de tanta gente discutir, fazer as questões de sala, a gente vai falar sobre várias coisas legais agora, isso aqui acaba ficando de alguma forma na sua cabeça. Você vai ver, olha. Professor, me diz aí coisas legais que a gente poderia entender ou discutir a partir dessa fórmula da densidade do gás. Por exemplo, tem coisas legais que a gente poderia falar. Tu já percebeu que se tu pegar um balão, né? Balão de aniversário, né? Bexiga, né, professor? E você encher com a boca e você der um nó, né? Quando você enche com a boca e se você soltar, tu percebe que ele não sobe, né? Se você encher com a boca, ele cai, né? Ele cai no chão, professor, é verdade. Mas se tu pegar e tu foi lá naqueles locais que o camarada tem um bichão assim de gás hélio, tu encher o balão com gás hélio, der um nozinho na ponta e soltar, ele vai embora. Caracas, Por que professor? Que quando eu encho com a boca, o balão desce, e quando eu encho com gás hélio, por que ele sobe? Pronto. Vamos falar sobre isso? Tem a ver com isso daqui? Tem a ver com isso daqui, ó. Vamos falar sobre isso daí. Mais uma vez eu vou ter que saber um pouquinho de hidrostática, mas é um pouquinho muito fácil. Se você não se lembra, professor, não sei nem o que é hidrostática. Minha filha, vamos aqui, né? Negócio de tomar banho, né? Não, vou explicar. Eu não gosto nem de tomar banho, então pronto, você não gosta de hidrostática, né? Só para refrescar a sua memória, digamos que você tem um recipiente com água. Professor, por que quando eu boto isopor na água, uma prancha de isopor na água, por que ela sobe? Facílimo. Quando você bota isopor na água, o que vai acontecer, hein, professor? O que vai acontecer é o seguinte: a densidade do isopor, professor, é menor do que a densidade da água. E ela é menos denso. Como a densidade do isopor é menor do que a densidade da água, isso vai trazer uma consequência. Quem vai ser maior nesse isopor, professor? O empuxo ou o peso vai ser maior? Professor, se ele sobe, deve ser o empuxo, né? Pois é, né? Então, como a densidade do isopor é menor do que a da água, faz com que o empuxo seja maior do que o peso. E aí quando você solta, ele sobe, ó. É por isso que isopor sobe quando eu boto ele completamente mergulhado na água. Porque o quê? Porque ele é menos denso do que a água. Quem é menos denso do que a água, se eu botar ali, ó, sobe até chegar lá na superfície. Mas eu poderia ter colocado uma bolinha de ferro, né? Olha, ferro na água, ferro na boneca. Isso, né? Aquelas bandas reais de forró, né, professor? Isso. E aí, professor, se eu botasse uma bola de ferro maciço aqui, ó, pronto. Também vai ter empuxo e peso? Também vai ter empuxo e peso. Mas aqui, meu amigo, é o contrário, ó. Ixi, a densidade do ferro, né? Pois é, a densidade do ferro é maior do que a densidade da água. Professor, e aí, se a densidade do ferro é maior, né? Claro que eu não estou te dando os detalhes, né? A pessoa deve estar se perguntando, por que se a densidade é menor, o empuxo é maior? Eu ainda vou explicar isso na aula de empuxo. E é uma das aulas mais legais do ano todo, Moi. Sério mesmo? Vamos lá, professor, vamos. Então eu estava te falando o seguinte, ó. A densidade do ferro, ele é mais denso do que a água, né, professor? Todos os metais, né, são mais densos do que a água, E por causa disso, Moi, o peso é que vai ser maior do que o empuxo. Por isso que quando eu soltar, a bola de ferro vai afundar, a bola de ferro desce, ó. Enquanto que isopor sobe, o ferro desce. Então eu já entendi. Quem for menos denso, acaba subindo, isso. Quem for mais denso, acaba descendo. Essa é a ideia simplificada, né? Então, Renato, se eu pegar um balão de aniversário, naquela situação que o senhor estava falando, o que tem a ver? Pois vou explicar para você. Aqui está o balão de aniversário, ó. E aqui dentro, tem o gás, né? O balão é praticamente esse gás, né? O balão é praticamente esse gás. Claro que o balão é o gás com esse látex, com essa borracha aqui ao redor, né? Vamos lá. Temos aqui o gás contido no balão. Acontece, irmão, que esse balão, ele está dentro do ar atmosférico.
Ah, é o ar que está ali fora, né? O ar da sua casa, né? Do seu quarto, né? É, professor? É. É esse ar que está aqui fora. Ah, chama-se ar atmosférico. É, vou até escrever aqui, ó. Ar atmosférico. Esse ar atmosférico vai fazer o papel como se fosse da água, né? Não, professor? Pronto. O balão de gás imerso no ar atmosférico é como se fosse o quê? A bola de isopor mergulhada na água. Renato, cara, para esse gás subir, hein? Pois é, nesse gás vai ter empuxo e vai ter peso também, ó. Empuxo? Mas não tem nem líquido aqui. Mas empuxo não precisa ser líquido, não. É qualquer fluido, gás. Ar atmosférico também produz empuxo? Também. Então você vai ter empuxo para cima e o peso desse balão de ar para baixo, ó. É, olha, é. Professor, e será que ele sobe ou será que ele desce? Aí vai ser aquela mesma história de antes. Para que ele suba, a densidade do gás comparado com a densidade do ar atmosférico. Para o balão subir, a densidade do gás deve ser grande ou pequena? Professor, deve ser que nem o isopor na água. Pois muito bem. Para ser que nem o isopor na água, no caso do isopor, ele era mais denso ou menos denso do que a água? Então, no caso aqui, esse gás vai ter que ser mais ou menos denso do que o ar atmosférico. Menos denso, professor. Para esse gás subir, é interessante que a densidade desse gás seja pequena. Renatinho, como é que nós vamos conseguir que a densidade desse gás seja pequena? Vamos pensar aqui, ó. PM sobre RT. No caso, professor, né, ó, a gente não vai mexer com muita coisa, não. A gente está interessado em ver a influência só desse M, ó. É o que, menino? Da massa molar, ó. Ah, não liga pro resto, não. É, vamos olhar para massa molar. Renato, me diz aí algumas massas molares. Por exemplo, ó, massa molar do gás hélio. É, ó, é. Massa molar do gás hidrogênio, H2, ó. Quanto é que é, professor? 2 gramas por mol. E não diga 2 gramas, não, que é o que há de mais brega na face da terra, né? Tá ali na padaria. Moça, me dê 200 gramas de queijo e presunto. E bote essas capinhas também pra ela, não quer grama? Bote uma graminha pra ela também, moça. Aproveita o pacote, né, e tal, né? Espanta, viu? O quê? Espanta os rapazes, né? É sério? É. Por isso que o pessoal vai embora, eu fico sem entender. É isso que tá acontecendo, né? Vai fazer um cursinho de português, né? Senão espanta os paquera, viu? É mesmo. Uhum. A metade que tem é viado, né, professor? É. E a outra metade é casado. Exato, né? Não faça um curso de português não, pra você ver, né? Massa de hidrogênio, massa do hélio, pronto. Hélio, 4, né? Como é que o senhor sabe? Tem na tabela periódica. Massa molar do hélio, 4 gramas por mol. Gás carbônico, quando você sopra, vamos dizer que você esteja soprando gás carbônico, né, professor? É. E aí, no caso do gás carbônico, ó, o carbono é 12, né? E o oxigênio não é 16? Quanto é que dá aí? 16 mais 12, ó. É o que, menino? O carbono é 12. Sim. O oxigênio é 16, só que é 2 vezes, ó. Ah, tá. Aí dá 48, ó. 48 gramas por mol. É o que? A massa molar do gás carbônico. 44, né? Olha. Ei, Renato, e o ar atmosférico? Pronto, qual seria a massa molar do ar atmosférico? Ei, professor, é sério mesmo? É. Ar atmosférico, na verdade, Renato Brito, é uma mistura de gases, né, cara? Como é que tu vai calcular a massa molar se tem vários gases misturados? Aí vocês já devem ter ouvido falar, né? Nesse caso, o que é que a gente faz? Uma média, né? Faz uma média ponderada, do que tem mais do que tem menos, né? E aí os livros de química consideram que essa massa molar do ar atmosférico, né, é em torno de 28. Aí é em torno de 28. Professor, então me diz aí, voltando para a nossa situação, se eu quero que a densidade do gás seja pequena comparada com a do ar atmosférico, para a densidade do gás ser pequena, é interessante que a massa molar dele seja o quê? Grande ou pequena? Pequena. Participação maciça da galera, gostei de ver, né? A densidade do gás vai ser pequena se eu botar um gás que tem pouca massa molar. Tipo assim, quem, ó? Hélio. Ah, professor, o hélio que o senhor falou. Pois é.
Tu percebe que a massa molar do hélio, que é 4 gramas, ó, ela é bem menor do que a massa do ar atmosférico, ó, que é 28? Aham. Entendi. 4 é menor do que 28, como a massa do gás hélio é bem menor do que a massa do ar atmosférico. Se a massa é menor, vai ser menos denso. A densidade do gás hélio vai ser menor do que a densidade do ar atmosférico. E por causa disso, o balão de gás hélio sobe, ó. Ah, tá. O balão de gás hélio sobe porque se ele é menos denso, é igual o isopor na água. É. Professor, mas se eu soprar aqui com a boca... Pronto. Aí você tá soprando lá dentro é quem, ó? Ih, gás carbônico, gás carbônico, ó, o que vai acontecer? Essa massa em emissão, no caso do gás carbônico, é grande ou pequena? E por isso vai fazer com que eles tenham uma grande ou pequena densidade, ó. Ixi, a densidade vai ser grande. Ou seja, no caso do gás carbônico, o 44 é maior do que o 28. Quem é 28 é o do ar atmosférico. A massa molar do gás carbônico vai ser o quê? Vai ser maior do que a massa molar do ar atmosférico. Se a massa molar vai ser maior, quer dizer que, se vai ser maior, a densidade do gás carbônico vai ser maior do que a do ar atmosférico. E aí esse balão afunda. É por isso que o balão cai. O balão cai no caso do ar atmosférico, mas não cai no caso do balão de gás hélio. Aí a menina perguntou lá na outra aula: professor, e se fosse gás nitrogênio? N2, né? Porque no caso do N2 fica assim, né? O nitrogênio não é 14, né? Então N2 não é 28, né? Professor, se fosse nitrogênio, né? Ó, aí ficava 28 a 28, ó. E aí, tome-lhe, quer ver. E agora? Pois é, mas aí é que tá. É porque o balão de gás nitrogênio não é só o gás nitrogênio, né? Tem a borrachinha do látex, né? Ó. Ah, tá. Então se fosse só o gás nitrogênio, daria empate, né? Mas não tem a borrachinha? Que merda. Então ele sobe ou desce? Ele desce, porque o peso vai ficar uma coisinha maior, né? Ai, que merda. Então então esse 28 aqui, ó, é como se ele virasse, tipo assim, uns 29. É como se ele virasse uns 29. Ah, tá. E aí o balão de gás nitrogênio ainda assim afundaria, né? O senhor me explicou, professor, por que o balão de gás hélio sobe no ar atmosférico, né? Ó. A essa altura, fica fácil de você entender outras coisas. Professor, eu nunca entendi como o professor fica falando que o ar quente sobe e por conta disso o ar frio desce. Por que aí, professor, que o ar quente sobe e que o ar frio desce? Isso também tem a ver com empuxo? Claro! Ar quente sobe, ar frio desce. Por que é que isso acontece? E a lógica é muito simples, né? Agora tu vai olhar para a temperatura, não é verdade? Ai, cara, o ar quente, o ar frio... a densidade do gás tem a ver, então, com o que, prof? Com a temperatura. Posso pensar nisso, né? Agora eu vou olhar só para a temperatura. Professor, se eu botar bem quente, pronto. Se tiver bem quente, ó, o gás que tá, né, o ar, quando ele tá mais quente, ó, a densidade o quê? É grande ou pequena? Quando ele tá bem quente, a densidade é pequena. É como se ele fosse isopor. O ar que está quente funciona como isopor. Ah, professor. E o ar que está frio? O ar que está frio, que a temperatura tá pequena, ele é muito denso. É como se ele fosse a água. Isso, né? Então, entendi. Por isso que se eu botar isopor na água, o isopor sobe, ó. Entendi. É por esse motivo, professor, que o ar quente sobe. É porque ele é menos denso do que o ar frio. Saquei. Então, moral da história, repetindo. Se a temperatura for grande, ele vai ser pouco denso. E quando ele tem a densidade pequena, o empuxo é maior do que o peso e por isso o ar quente sobe, né? Bom, vocês também já devem ter visto, né? Por exemplo, aquela novela que tinha aqueles balões da Capadócia, né? Ó, Jorge vem de lá da Capadócia, né? Montado em seu cavalo, isso, né? Ou então aqueles balões daqueles filmes, Sessão da Tarde, né? Free Willy, né? A Lagoa Azul, professor, né? A Brooke Shields com 15 anos, né? Pois é, né? E aí, professor? Pois pronto.
Aqueles balões ali da Capadócia, né, e tal, tu já deve ter percebido, sério agora, ó, tu já deve ter percebido, Moi, que aqueles balões lá, o camarada bota um negócio de fogo aqui, tipo assim, bota gás butano, né, leva ali um bujão de gás, né, e solta um fogo ali, eu já vi, professor. Pois é, a intenção de novo é essa, ó. É ar atmosférico, só que ele vai esquentar esse ar que está aqui dentro, ó. Caraca, macho. E portanto esse ar fica super quente. O ar que está ao redor, né, não vai estar tão quente assim, ó, vai ficar então frio. E o ar quente é... Ah, tá, entendi. Ele é menos denso do que o ar frio. Tá aqui, ó. Se você quiser de novo, é só olhar aqui, ó. Ah, aquele negócio que o senhor falou. Pois é, tá aqui. Se a temperatura for grande, ele vai ter uma densidade pequena. Por isso que esse trambolho vai acabar conseguindo subir, professor. Ó, quando ele está envolvido pelo ar frio. O balão sobe, né? Olha. Tu já ouviu falar daqueles, né? Daqueles meios de transporte chamado dirigível? Dirigível. Professor, nunca ouvi falar em dirigível. Esse desenho aqui? Não. Mas se eu escrever Goodyear, e agora eu sei o que é, né? É a força de uma marca, professor, Goodyear. Pronto. E aí, Moi, esses dirigíveis, eles seguem a mesma ideia do balão de gás hélio, né, professor? Mesma ideia do balão de gás hélio, né? Então bota gás hélio lá dentro, aqui ao redor é ar atmosférico. Como 4 é menor do que 28, é por isso que ele consegue, né? Por isso que ele sobe e tal, ó. É. Na história, né, da aviação, temos uma história trágica, onde um dos primeiros dirigíveis famosos, né? Essa história é trágica e famosa como a história do, né, Titanic, né? O Hindenburg. O Hindenburg, ele era, né, um dos dirigíveis, né, dos primeiros, né, ó, e foi fazer um voo inaugural, né, então todo mundo de terno, gravata, as mulheres tudo arrumadas, né, com aqueles lenços, 1900 e tanto, né, há muito tempo atrás, e aí, cara, que o Hindenburg, né, utilizava o gás, ó, mais leve de todos, ó, caracas, professor, né, só que pagava-se um preço. Ele era bem leve, mas ele era o quê, Moi? Qual era o problema dele? Ele era inflamável. Gás hidrogênio é inflamável. Pega fogo, professor. E aí, numa faísquinha, o bicho pegou fogo lá a tantos metros de altura e não precisa dizer que deve ter morrido todo mundo, né, professor? Né? Ou seja, umas 120 pessoas morreram, né, e tal. Se você entrar na internet, você escrever Hindenburg, tu vai ver as fotos lá do acidente, né? Não aparece ninguém carbonizado, não, aparece só o balão pegando fogo, né? Que é exatamente a capa, né, do primeiro LP do Led Zeppelin, né? Lógico, né? Eu tinha que dizer isso, né, professor? Claro, né? Zeppelin, né? A capa é o Hindenburg pegando fogo e tal. Joia, professor. Pronto. Professor, vamos fazer o seguinte, bora usar essa expressão da densidade do gás para fazer questões? Vamos. Tu percebeu que a gente já escreveu isso aqui na fórmula, né? A gente já escreveu isso aqui na lousa umas 10 vezes, né? Sem querer, ó, ela vai ficando na tua cabeça, ó.